Oi, gente. Tem alguém aí, né? Já entrando mais cedo para esperar vocês. Nós estamos aqui. O Gustavo já adiantou que pode atrasar um pouquinho, porque ele está colocando os filhos para dormir. Na Holanda é 9 da noite, né? Eles estão em quarentena, então ele está ajudando lá a família. Oi para todo mundo, seja bem-vindo. Vai compartilhando aí, né? E não esqueça de usar o coraçãozinho para que a live suba à medida que a gente for acontecendo. O Gustavo deve chegar por volta das 4. Eu entrei mais cedo para saber se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok, tá me vendo direitinho. Dá um feedback aí para mim, por favor. Ensinando pro meu filho a mexer ele no computador. Então clica lá no Stories, Davi, para ver se aparece ao vivo. Não. Oi, tá ok? Estão me ouvindo direitinho? Vai contando aí pra mim, você tá em casa, você tá seguindo a quarentena, você... Né, o que vocês estão fazendo? Dá alguma dica aí pra galera do que fazer, o que filme ver, o que tá estudando. Tem muitas possibilidades, né? O filho falando comigo, então vocês vão me ver balançando a cabeça, enquanto o Gustavo não chega, vocês vão me ver balançando a cabeça, porque aqui tá, né? É home office mesmo, gente. Oi, oi pra todo mundo. Tchauzinho. Porque as provas da prefeitura não serão adiadas. Vou perguntar e depois eu conto para vocês, gente. Não sei, eu não tenho essa informação. Mas eu já vou anotar aqui. Não sei nem que provas, é o do concurso? Se vocês já quiserem deixar dicas de perguntas, fiquem à vontade, tá? Nós estaremos conversando com o Gustavo Cabral. Gustavo Cabral é de Santo Antônio do Monte, mas mora fora do Brasil já há muito tempo. Na verdade, ele mora fora de Santo Antônio já tem um bom tempo, porque ele formou no ITA e ele mora na Europa. Hoje ele mora em Amsterdã, né, na Holanda. É de lá que ele vai estar falando com a gente. Mas ele gerencia várias empresas que estão espalhadas pelo mundo. Então, a gente resolveu começar por ele por causa desse know-how, né? Ele não vai falar só da vida pessoal, ele vai também contextualizar um pouco de como que as empresas estão enfrentando esse momento no resto do mundo. Oi, oi, oi para todo mundo. Vocês vão ouvir um barulho de porta agora, meu pai entrando dentro de casa, que já devia estar mais quietinho, mas ele estava ali no terreiro e agora está aqui. E eu espero que vocês estejam monitorando, né, os entes queridos, as pessoas que vocês amam. Não deixem ficar vagando pela cidade, né? Vamos ficar em casa, vamos nos precaver. Hoje a gente teve a notícia, né? A prefeitura soltou o boletim. Nós temos 2 casos de corona em Santo Antônio do Monte. Nós tivemos a primeira morte em Minas Gerais. E isso não deixa que a gente não fique apreensivo e comece a pensar mesmo, né, de como enfrentar com cautela e com bom senso esse momento que não tá fácil para ninguém. Faltam 2 minutos ainda. Tá? Lembrando que o Gustavo disse que tá colocando os filhos para dormir, gente. Olha que gracinha. Então, vamos esperá-lo, porque eu sei que o que ele vai dizer pra gente tem muita importância e vai clarear um pouco, né, desse momento que a gente está vivendo. Eu acho que vai ajudar a gente ouvir, né, a ideia desse projeto, né, os encontros virtuais, é que a gente ouça pessoas que a gente conhece, né, que não são tendenciosas e que vão contar suas realidades pelo mundo afora.
Pois é, Maria Luísa, né? O Gustavo sempre tem muita coisa bacana a dizer, é uma pessoa muito viajada, muito inteligente, né? A gente não precisa dizer isso. E para mim é uma honra estar começando esse projeto com ele. É bom que a gente mata um pouquinho da saudade. É interessante, eu queria já agradecer também, porque ao longo do dia, né, à medida que a gente foi divulgando esse projeto, outros santo-antonienses que estão espalhados em várias localidades do mundo começaram a entrar em contato, eu quero participar, aqui também tá assim. E aí é bom que a gente consegue se sentir parte, né, desse mundo que está enfrentando uma pandemia. Né, que não é só aqui no Brasil, quais são as nossas verdades e as verdades dos outros. Eu acho que é comum, né, a gente estar em dúvida e é um momento ímpar, é um momento que a gente nunca viveu na história. Então, ter dúvidas de em quem acreditar é normal. E aí o projeto vem de encontro a isso. A gente vai estar ouvindo pessoas que nos são familiares e que não têm lado A, lado B, né? Vão estar contando só a dinâmica das suas próprias vidas mesmo. Quem puder, já ir compartilhando, né? Mandando para o amigo a live. Vamos tentar engajar todo mundo nesse bate-papo. Qual projeto, Beatriz? Cheguei agora, resume um pouquinho para a gente entender. Tá, quem chegou agora, nós estamos começando hoje um projeto que chama Encontros Virtuais. O que é isso? Está todo mundo dentro de casa e nós temos santo-antonienses espalhados em todo mundo. A gente não acha, né? A gente não para pensar nisso. E aí, nesse momento que a gente tem dúvidas no Brasil do que é verdade, do que não é, eu pensei uma forma de trazer até vocês relatos verdadeiros, né? Qual que está sendo o enfrentamento no resto do mundo, né? Essa doença realmente está parando outros países? Como é que as empresas estão enfrentando? Como é que a população está se comportando? E eu tenho a orelha pequena, gente, esse negócio fica caindo. Então é isso. E aí a gente começa hoje com o Gustavo Cabral, que é um engenheiro, né, formado no ITA e que mora na Holanda. Então ele vai estar conversando com a gente tanto sobre como a família dele está enfrentando o corona, né, todas as medidas que estão sendo, a quarentena em Amsterdã, quanto também ele gerencia várias empresas pelo mundo, como é que está sendo a dinâmica para os empreendedores nesse momento. Gente, deixa eu só brigar aqui um pouquinho. Fala. O filho tá ali, gente. Tá tranquilo, Davi. Pode. Não sei, agora não tem como a mãe olhar. Tá? Beijo. Vamos ficar nós aqui, né, gente? Para quem tá chegando, seja bem-vindo. Esse é o primeiro encontro virtual que vai discutir e que espera que vocês deixem perguntas aí. O que vocês querem que eu pergunte pro Gustavo? Né? Qual que é a dúvida que vocês estão, né, que mais está afligindo vocês nesse momento? Eu conversei há cerca de 15 minutos com ele, ele falou que só estava colocando os filhos para dormir, porque aqui, né, o horário de Brasília é 16 horas, né, 4 da tarde, mas nós temos um fuso horário, a diferença de 5 horas, então lá é 21 horas, 9 da noite. De antemão, eu já agradeço a companhia de vocês, tá? Espero que a gente possa somar nesse momento de tantas dúvidas. Quantas horas, Davi? 4. Tá, se onde ele mora
O pessoal está divulgando os casos. Ok. Mais alguma? Vai dizendo aí. Que dúvida você tem, né? E horário é sagrado. Tô aqui esperando. Já vi o padrinho tá mandando um abraço lá de Brasília. Tá? Ele tá aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. Quais são as solicitações? Quais as medidas mais seguras? Qual a opinião dele sobre o isolamento? Ok. Boa noite, Sheilinha. Que bom ter você aqui. A Sheila também vai ser uma das nossas convidadas. Ela tá lá na Suíça. Quem não lembra da Sheila? Ai, que saudade de dançar com você. Ai, esse espaço aqui vai ser muito legal nesse sentido também, porque a gente vai poder matar saudade de pessoas muito queridas, que a gente nem sempre que vem no Brasil, né, a gente consegue esbarrar, né, Sheila? Olha, até meu sobrinho de 5 anos está assistindo a gente, isso é muito legal. Gente, para quem está chegando, nós só estamos esperando o Gustavo. Ele me disse que poderia atrasar uns 5 minutos, porque ele está colocando os filhos para dormir. Na Holanda é 9 da noite. Como que é o sistema de saúde lá? Se é melhor do que o Brasil? Ok. Eu já estou assimilando as perguntas, vão deixando aí. A Sheila vai estar com a gente na sexta, não foi isso? Amanhã eu vou divulgar todo mundo. Tem pessoal nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Temos, inclusive, né, um santo-antoniense que está em Milão. Eu estou tentando entrar em contato com ele para a gente ter, né, a noção exata da questão do epicentro, né, do coronavírus. Eu estou... Conta pra mim, gente, o que vocês estão fazendo nessa quarentena? Né? Vamos ocupando tempo enquanto a gente tá esperando o Gustavo. Estamos aguardando, vamos ver se vai dar certo. E Deus. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Que Tudo bom. bom que deu certo. Os filhos dormiram? Dormiram, desculpa a demora, gente. Tava colocando as crianças na cama agora. Mas é aí que fica real, né? A ideia desse projeto é Uhum, ser o mais verdadeiro possível nesse momento que no Brasil a gente está tendo dúvidas do se realmente está acontecendo essa loucura toda que nós estamos enfrentando no resto do uhum, mundo, uhum. né? Então, assim, primeiro, né, eu te conheço, tem um monte de gente aqui que te conhece, mas Uhum. conta pra galera um pouquinho de quem que é você, do que você está fazendo aí Uhum. do outro lado do mundo. Claro, só.
Sou santo-antoniense, né? Acho que todo mundo que você está entrevistando é de Santo Antônio, né, Patrícia? Isso. Mas Nascido e você está criado. inaugurando esse espaço. Ah, eu sou o primeiro? Ah, ótimo. Isso. Nascido e criado em Santo Antônio. É, saí de Santo Antônio em 1999. Desde então nunca voltei. Acho que minha mãe deve estar aqui no chat, aposto. Minha tia está Com aqui. certeza, tá Até hoje aí. esperando que eu volte. Mas eu passei por Divinópolis, Belo Horizonte, São Paulo e morei depois 10 anos na Alemanha. Fiz um doutorado em tecnologia de produção na Alemanha. E agora eu moro na Holanda. Tem quase 3 anos trabalhando com bens de consumo. Trabalho com produtos E, de limpeza, produtos sabão em pó e sabão para roupa, né? Detergente para roupa. ok. Acabou que também você formou sua família e hoje você Uhum. mora você e dois filhos, não é isso? Isso, isso. Sou casado, a minha esposa é brasileira, do Paraná, e a gente tem 2 meninos, um de 4 e um de 1 ano. Ai, que legal. Tá todo mundo com saúde? Agora sim, eles Yes. ficaram doentes. Hora errada, né? Mas ficou todo Hum, mundo doente por 3 semanas, mais ou menos. Não se sabe o que é, né? Aqui na Holanda, até vou falar um pouquinho sobre isso quando você entrar no tema do corona. Como é que é o procedimento médico na Alemanha, como funciona a medicina aqui e tal. ai, legal. Uhum, Olha, Gu, esse espaço aqui vai ser o seguinte: eu vou me comportar de forma mais jornalística, eu vou fazer perguntas bem objetivas. Por quê? Porque no Brasil a gente está tendo uma dúvida se a mídia está falando a verdade ou não. uhum, Então, que seja o mais transparente para as pessoas e que para ser o mais fidedigno à sua realidade, uhum, eu vou lançar a pergunta e você responde da forma que bem entender, entendeu? uhum, Assim, é bem. E a ideia é essa. Eu quero que você conte a sua experiência da quarentena. uhum. Primeiro, como na Holanda, em Amsterdã, quais foram as medidas que o governo Governo. tomou? Uhum. Primeiro, deixa eu explicar um pouco o contexto, porque Sim. A Holanda não é um país normal, né? Vocês veem na mídia que aqui muita coisa é liberada, drogas são liberadas aqui, taxadas, prostituição é liberada aqui na Holanda. Um monte de coisa é diferente na Holanda do resto do mundo. A medicina aqui também é diferente do resto do mundo. A cultura aqui é diferente. E eu acho que as medidas que o governo holandês tomou para a Holanda são adaptadas à cultura. Não dá para transferir para outro país. Eu acho que só Uhum. funciona na Holanda. E nem sei se está funcionando direito, para falar a verdade. Mas o governo começou um pouco como o Brasil, com medidas mais brandas. Também nessa de não estou acreditando que está acontecendo. Lembrando aqui um pouco da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra de trincheiras na Alemanha, que os alemães que viviam na cidade normal, a vida continuava, assim. Alguns foram para a guerra, mas a maioria estava ali na vida normal. Ninguém estava acreditando que estava tendo uma Primeira Guerra Mundial. Ninguém estava entendendo, porque a guerra estava longe, estava lá na trincheira. Quando acabou a guerra, eles nem entenderam que perderam a guerra. Por que perderam? Não aconteceu nada na minha cidade. E foi isso que originou a tensão da Segunda Guerra Mundial, por sinal, né? E eu vejo um pouco Uhum. dessa está acontecendo. Você não está vendo o que está acontecendo porque não tem ninguém na sua vizinhança, ninguém na sua cidade afetado. Então você não percebe o que está acontecendo, né? Corre até o risco, se vier uma onda depois, a onda vai ser muito pior, muito mais forte. E as primeiras medidas aqui foram cancelamento de eventos, todos os eventos foram cancelados, acima de 100 pessoas. Acho que esse foi a principal medida que posso dizer que o governo holandês tomou. Aí depois eles começaram a restringir os voos para alguns países afetados, né? Voo para a China e voo para a Itália. Até a tia da minha esposa estava aqui, que no meio do caminho eu gerencio fábricas no mundo inteiro, né? Eu sou responsável por América do Norte, América Latina e Asia Pacific, que inclui a Coreia do Sul e a Austrália e a Nova Zelândia. Eu tinha uma viagem programada para a Austrália, que a gente está lançando um novo produto lá. Tem uma história bem interessante para contar a respeito disso aí. E ia sair daqui dia 1º de março, e a Itália começou, acho que dia 24, mais ou menos, de fevereiro, começou a tomar medidas mais sérias. A maioria dos meus fornecedores são da Itália, por sinal. Então, estava levando muita gente da Itália para lá, 15 pessoas ao todo. E para dar suporte aqui com as crianças, eu trouxe um familiar, né, o que está mais próximo da Itália.
para cá. Aí veio do sul. O sul não estava afetado, a Itália estava só no norte, né? Só Lombardia, Veneto e Emília-Romagna. Veio de Nápoles para cá. Mas conseguiu chegar. Para voltar para a Itália foi uma aventura também, porque nesse meio tempo, quando a Holanda começou a fechar os voos, começou a restringir os voos para a Itália. A partir de um certo momento, quase todos os voos para a Itália foram cancelados. Cancelaram todos para Roma, desculpa, para Nápoles, para Milão e para Veneza. Aí depois eles começaram a cancelar para as outras cidades italianas também. Então, essa foi uma segunda medida, cancelar voos para países afetados. Coreia do Sul, e eu vivo recebendo certificado, desculpa, comunicado de segurança da minha empresa, Corporate Security, países afetados são tais, desculpa, tome cuidado. Eu tinha uma viagem programada para o México, para a semana passada, cancelei também, não deu para ir. Então, a segunda medida foi restringir acesso ao país, né? E até mesmo os países vizinhos começaram a restringir também, né? A Alemanha começou a fechar a fronteira, a própria Itália fechou as fronteiras também, a Bélgica começou a fechar, a Bélgica tem até medidas um pouco mais restritivas que a Holanda. E depois, quando a situação piorou, que eles viram que ia alastrar mais ainda, aí eles restringiram mais ainda. Eles proibiram qualquer grupo de 3 ou mais pessoas em locais públicos. Então, você não pode ser visto com mais de 3 pessoas em locais públicos. E mesmo se tivesse, vocês não forem na mesma família ou morarem juntos, você não pode ficar mais com 1,5 m de distância um do outro. Então, essa foi Tá, mas o que acontece com essas pessoas se elas forem pegas? Aqui na Holanda tem uma multa de 400 euros. A gente também tem um escritório em Singapura, né? Em Singapura é bem mais restrita. A multa é de 7 mil dólares singapurianos, né? Então, para ter uma ideia, né? Mas então, colocando no contexto, a Holanda é governada por um liberalismo de direita. Então, vocês veem na Holanda, na história holandesa, já tem mais de 200 anos que a Holanda é governada por um liberalismo de direita. Por isso que eles são tão liberais aqui, são tão focados na economia. A saúde na Holanda não é tão boa quanto nos países vizinhos da Europa. Não se compara, por exemplo, com a Alemanha, com a Suíça, ou até mesmo com a Itália. Tá, mas para contextualizar aqui, a saúde da Holanda é melhor ou pior do que a do Brasil? Qual que é a sua visão da saúde no Brasil? A saúde do Brasil, a minha visão de saúde do Brasil é quem tem direito, tem dinheiro, tem acesso. Quem não tem, não tem saúde. Eu Tá, acho e que na para Holanda é defender a saúde como? pública é muito difícil no Brasil. Uhum. Aqui a saúde, como na maior parte dos países da Europa, ela é, digamos, para todos. O seguro de saúde é obrigatório. Na Holanda é muito mais barato que na Alemanha. Depende da sua situação familiar, né? Na Alemanha você paga, se só tem uma pessoa trabalhando, você paga uma pessoa só. Aqui na Holanda você paga por pessoa. É um pouco diferente, um pouco mais privatizado, vamos dizer. Na Alemanha, mais de 70% dos alemães estão no seguro de saúde público, e aqui é tudo privatizado, basicamente, na Holanda. Mas não quer dizer que não tem, por ser privatizado, todos fazem, são pequenos grupos que oferecem diferentes pacotes, mas os serviços são todos governados pelas mesmas entidades, vamos dizer. Então, os hospitais têm as mesmas gerências e todos os seguros podem ter acesso. É só qual grupo que você está fazendo parte que faz a diferença. Aqui na Holanda tem 1.150 respiradores no país inteiro. Isso é um respirador a cada 6 mil habitantes, algo assim. Muito menos do que no Brasil, pra você ter noção. O Brasil tem, acho que 23 mil respiradores, algo assim. Muito mais do que aqui, por habitante. Uhum. Os holandeses não vão ao hospital, em geral. Aqui, para você ir na emergência, você liga antes para emergência e marca um horário. Claro que se for emergência, muito emergente mesmo, você vai correndo. Mas quando você chega lá, você não fica mais de 10 minutos. É rapidão o atendimento e eles têm infraestrutura. Se é um problema sério, a infraestrutura está ali, a capacidade está instalada. Para a demanda daqui, só que a demanda aqui é muito baixa, não tem muita gente no hospital aqui. Comparado na Alemanha, um alemão vai em média ao hospital 17 vezes ao ano. Você tem noção? Porque tem muito velhinho também. Eles querem ter alguém Uhum. para conversar e tal, vai no médico. E aqui na Holanda, os holandeses, eles não gostam de ir no hospital. E quando você vai no hospital, para você ter
ter um diagnóstico sério é difícil, que eles tendem a ser intervenir muito menos na sua saúde e confiar muito mais no seu corpo, na sua imunidade, que você vai se recuperar sozinho, né? É muito comum ter parto em casa, na Holanda, por exemplo, sem intervenção nenhuma. O meu segundo filho nasceu em casa, por exemplo. O segundo nasceu aqui na Olha, Holanda. O primeiro nasceu na Alemanha. É muito comum ser um médico com problemas sérios, ele te dar paracetamol e te mandar para casa. Acontece. entendi. Isso que E eu estou dizendo, a nesse cultura holandesa. O holandês contexto, não gosta de ir ao médico, basicamente. Não gosta de ir ao uhum. médico. Então, se ele está doente, você vai ficar em casa. Se é um vírus, não tem remédio para vírus, então vou ficar em casa, vou me cuidar. E outro ponto E interessante, isso está afetando na questão dos números? Por exemplo, se as pessoas estão ficando em casa, os números de vocês estão baixos em vista do resto da Europa? isso é a minha estimativa. Não se está testando na Holanda como foi feito, por exemplo, em Israel, em Singapura, na China ou na Coreia do Sul. Aqui só se é feito um teste se a suspeita é muito forte que você está infectado. Se testam aqui, segundo o site do governo, se você convive com alguém que foi diagnosticado ou se você precisa ser hospitalizado, você tem sintomas severos. É a única questão que eles te testam. Então, os números que a gente vê online não reproduzem a realidade. A minha Mas os números estimativa... são quais? Mas os números são quais? Uhum. Vocês têm Eu não olhei hoje, mas estava em torno de 10 mil casos agora, aqui na Holanda. Uhum. E quase 800 mortos já. Aqui, se você olhar percentualmente, é alto, dá quase 10%. Sim. 8% de taxa de mortalidade, é muito alto. A minha estimativa própria, conhecendo o sistema de saúde na Holanda, conhecendo como é o comportamento do holandês, é que os números que a gente está vendo online é em torno de 6 a 10% da realidade, do número real de casos. Né? Porque tem muita gente que é assintomática, que é 2/3 praticamente, e a Holanda só está olhando os casos que são severos, que é 20% dos casos. Então a gente está vendo só uma Mas, certa fração de todos os casos. ok. Mas se não tá, se o povo não gosta de ir ao hospital, ele está se cuidando? Como é que tá a dinâmica da vida aí Uhum, mesmo? Eu queria uhum, saber assim, essa questão. Como é você, pai de família, como é que tá a uhum, dinâmica do dia a dia? claro. É, bom, a política principal da Holanda é fazer, eles chamam de herd immunization, que é você fazer a imunização do grupo. Então, aquela parcela da população que é jovem, que tem pouco risco, vai se contaminando aos poucos, na medida que não vai sobrecarregar o sistema de saúde e vai ficando imune. Né? Mas com a Uhum. mutação, é claro que pode vir de novo o vírus. Né? Essa é mais ou menos a estratégia da Holanda. Não tem um lockdown, não tá fechado, o comércio está funcionando aqui na Holanda, o supermercado está funcionando. O que eles fecharam foi tudo que relaciona grupos. Tudo onde tem algum grupo de pessoas já estão fechando. Todos os restaurantes estão fechados no país inteiro. Aqui. Todos os sistemas, os serviços de alimentação estão fechados. Você só pode pegar comida para levar para casa aqui na Holanda. Os supermercados estão abertos, tem um horário do supermercado que é para as pessoas idosas, que é de manhã bem cedo, e depois as pessoas vão. Claro que tem que manter a distância, né? Que no meu dia a dia eu fui 2 vezes no supermercado desde que eu cheguei da Austrália, tem 2 semanas já. E foi um terror. Ficar 1,5 metro de distância das pessoas num supermercado aqui é muito difícil. Tem que ir no horário que está mais vazio. Eu soube de alguns supermercados que estão limitando o número de pessoas, né? Não é o caso dos supermercados perto da minha casa, pelo menos, né? Então tem que ficar meio que desviando as pessoas lá dentro, tentando ficar longe e tal. É, as indicações são: se você está doente, tem febre, tem tosse, tem algum sintoma, fique em casa, não saia. Tem números especiais para você discar. Tem serviço de comida que eles entregam em casa, no supermercado eles entregam em casa aqui. Então tem uma certa infraestrutura para você ficar em casa aqui. Isso é uma coisa que é legal. Sobre o trabalho em si, a Holanda não parou. Não, a Holanda continua normal. O meu trabalho continua normal e eu trabalho com o mundo inteiro, né? A empresa tem fábrica em todos os países que você imaginar. Tem 33 países com fábrica na minha área de negócio. Né? De todas as áreas tem 125 países. Tá no mundo inteiro. Então, convivo com todo mundo. O que a gente fez
na indústria, que vale também na indústria, na Holanda, é de colocar regras para minimizar o contato social. Então, antigamente tinha troca de turno, que chegava um turno, o turno existente estava aqui, eles trocavam uma ideia, passavam a passagem de turno, um turno ia embora e outro ficava, né? Acabou isso. A gente fez um sistema que os turnos têm um intervalo de distância entre si, e nesse intervalo é feita a higienização das máquinas, higienização do vestiário, etc. Não Aí tá essa loucura do álcool em gel, de limpe as mãos. Tem campanhas nesse sentido? Pois é, isso eu posso falar bastante. Sim, claro, tem muito. Isso tá. Basicamente, a epidemia é uma exponencial, né? A gente fala uma curva de logística. Tem dois fatores nesse exponencial que são importantes. Um é a probabilidade de você ser contaminado e a outra é a sua exposição ao vírus. Então, se você é exposto no ambiente ao vírus, você tem uma chance de ser contaminado maior e a probabilidade naquele contato de ser contaminado também interfere. Então, se você diminui o contato social, você diminui a sua exposição ao vírus. É uma primeira medida que o governo fez aqui. A segunda é se você diminui a sua chance de ser contaminado ao ser exposto ao vírus, que é usar o álcool em gel, não coloca a mão no rosto, etc. Regras de higiene, né? Higienizar objetos que você toca mais frequentemente, etc. Eu tenho uma história interessante, porque a fábrica que eu estava na Austrália é o fabricante de 50% dos álcool em gel da Austrália, do mercado australiano. O mercado australiano tem mais ou menos 2 milhões de unidades por ano de álcool em gel. E quando eu estava lá na fábrica, a fábrica produz só metade, 1 milhão por ano. A 3M mandou um pedido para eles de 15 milhões de unidades, que é o equivalente ao volume de álcool em gel há 15 anos que eles mandaram pedido. E ele não tem Nossa, capacidade de instalar, né? Eu queria comprar dele, eu queria comprar uns containers de álcool em gel e trazer para cá, não tinha como fabricar. Aí meu chefe me liga e me pede, Gustavo, a gente tem que fazer um design de uma linha de produção para álcool em gel. Fiz todo o design, tudo. Preciso de certificação. Para ter certificação, eu tenho que ter gente contratada entrando na minha fábrica. A gente fechou as fábricas. Ninguém entra, ninguém sai, mais ou menos. Só entra gente conhecida. Só quem é funcionário. Então, a gente não está recebendo nenhum contratado nas empresas. Então, não tem como. Não tem como aumentar a capacidade de produção nesse momento. O governo está apoiando, a gente fez uma campanha agora, a gente doou 2 milhões de euros e 5 milhões de produtos. A campanha toda deve dar uns 10 milhões de euros para a Organização Mundial da Saúde e para a ONU. E a gente vai começar a produzir álcool em gel, segundo o CEO da minha empresa. Mas a gente ainda não descobriu como. mas existe. É, aí A tem a questão é questão. que é um pouco diferente do álcool em gel, mas é muito importante usar. É muito mais importante que álcool. O álcool, ele evapora muito rápido, não dá tempo de matar o vírus. Então, o álcool em gel, você coloca mais ou menos 60, 70% de álcool, coloca água para hidratar, para entrar nos poros, desculpa. Aí você coloca um umidificador, perfume e outros produtos. Mas o principal que o agente ativo é o álcool, é o que vai matar o vírus. E para o álcool matar o vírus precisa de tempo. Então, o álcool em gel é melhor do que o álcool convencional. Está em alta Tá. demanda, o volume aumentou absurdo. Para minha área de negócio, né, produtos de limpeza, produtos para casa, etc., a gente não está dando conta de suprir o mercado, porque a demanda aumentou absurdo. Na Austrália, eu fiz um estoque de um mês para poder lançar um produto no meio para fim de abril. O estoque acabou semana passada. Nossa. Imagina, um mês de produto E foi embora em 2 semanas. uma coisa que a gente está vivendo no Brasil é que estão aumentando muito os preços. Isso aconteceu por aí? Não, eu não observei. Online, eu observei aumento de preços, mas no supermercado em si, não. É, Na Austrália, eu estava lá quando começou a crise do papel higiênico, que É hilário isso aqui. se alastrou pelo mundo, né? Eu estava lá no dia que duas australianas foram presas, que estavam brigando no mercado. Eles colocaram uma lei que proíbe as pessoas de comprar em grande quantidade e de revender depois. Teve, inclusive, interessante, saiu na mídia, teve um americano que comprou um estoque enorme de álcool em gel e estava revendendo a preço mais alto. E a polícia conseguiu achar o cara e ele foi multado. Sim. Então, aqui as pessoas têm um pouco mais de noção. A Holanda é bem capitalista, mas eles têm um pouco mais de noção com esses fatores. Então, eu não vi Tá. nenhum preço subir.
um dos motivos de eu ter começado com você é realmente por esse perfil da Holanda Uhum, de ser mais capitalista e por você ter um contato com empresas do mundo todo. Das empresas que você coordena, né, que você gerencia, o pessoal ficou doente, teve gente que teve que parar, que comprometeu a produção. Como é que está essa realidade, uhum, assim, tanto na uhum, Holanda quanto em outros locais que você me uhum, falou, que está em Singapura, está em outros uhum, locais que está mais sério? uhum. O que o governo aqui falou, e que a maioria dos governos está falando, é se você não precisa ir para o trabalho, fique em casa. Se você consegue trabalhar de casa, trabalhe de casa. Aqui na Holanda a gente trabalha no corporate, né? Na central da empresa, de Uhum. supply chain da empresa, de produção. Então aqui a gente não parou. Aqui não ficou ninguém doente, não teve nenhuma suspeita até o momento, né? Além talvez da minha família, que ficou com uma gripe, ninguém sabe o que é. Na nossa empresa teve gente contaminada, sim, teve gente infectada, teve um caso em Düsseldorf, por exemplo, na Alemanha, começou bem forte na Alemanha, bem perto da nossa central da Alemanha, mas é o único caso que eu sei, um caso, em toda a empresa. Temos mais de 50 mil pessoas. Isso é muito bom, né? Uhum. Porque a gente É. está aqui tentando entender a realidade do mundo. Uhum. Uhum. É, aí as pessoas como tiveram essa dúvida que nós estamos tendo aqui, será que isso é real? Será que essa é uma pandemia mesmo? Eu acho que ainda Como tem. que é? Não só teve, como ainda tem essa certa dúvida. Mas os números estão aumentando a cada dia aqui, o sistema de saúde está ficando lotado. Começou no sul da Holanda e lá no sul eles não têm mais capacidade, não tem mais leito de UTI lá. Eles estão mandando gente já para agora, para cá. Eu moro mais norte, né? Para o norte da Holanda, Uhum, neste momento. É, eu vejo que as pessoas estão respeitando, não estão saindo de casa com tanta frequência. Aqui não é proibido sair de casa, né? Como a Espanha proibiu, né? Também tem planta na Espanha. A Espanha está um caos agora. A Itália proibiu, né? Mas aqui não. Aqui não é uhum. proibido sair de casa, mas eu vejo que as pessoas estão respeitando, não estão saindo de casa assim não é necessário. Então, estou percebendo isso. E tá, a Holanda é um país que tem, como você começou a nossa live dizendo, né, que quase tudo é liberado. Então a gente tem uma noção de que aí tem festa todo dia, de que as Uhum. pessoas convivem muito umas com as outras. Quando você diz, as pessoas estão respeitando e elas não estão saindo tanto de casa. Qual que é a dinâmica de sair de casa? Porque no Brasil, esse país tropical, a gente quer sair de casa todo dia. A gente faz festa entre amigos todo dia, né? As famílias se Uhum. encontram o tempo todo. E qual que é a realidade da dinâmica aí? Uhum. Aqui as pessoas não se encontram mais agora. O centro de Amsterdã, que é a parte mais turística, tá deserto. Não tem ninguém lá, porque não tem mais turismo. A indústria do turismo é que está mais sofrendo com tudo. Então, as pessoas saem de casa aqui para levar o cachorro para passear, para dar uma volta de carro, para dar uma volta no parque, mas sempre em locais abertos onde dá para manter distância um do outro. Academias aqui também estão vazias, ninguém está indo. Supermercado, que as pessoas saem, médicos se precisar, e é basicamente isso. E trabalho se precisar, né? As escolas fecharam aqui, já tem três, 3 ou 4 semanas que as escolas fecharam, acho que foi bem no começo, foi no começo do mês, foi esse mês que fechou em março. Até o dia 6 de abril, talvez eles vão estender isso, mas eles mantiveram as escolas abertas para filhos de pessoas que precisam, que são fundamentais, que são pessoas que trabalham no ramo alimentício, farmacêutico e hospitalar. Essas pessoas conseguem ainda mandar o filho para a escola, senão como é que eles vão trabalhar, né? Não, isso é legal. Mas aí depois, como que equipara os filhos de uns com os outros na questão do ensino? O ensino está online agora. Isso é uma vantagem, Ah, que até meu filho tem 4 anos, né? A escola na Holanda começa aos 4. Tem uma escola bem do lado da minha casa, atravessando o parque, é, 200 metros da minha casa, mais ou menos. E essa escola é totalmente digitalizada. Para uma criança de 4 anos, tudo no iPad. Você pode ter uma ideia de como é que é o ensino. Então, não é tão difícil fazer essa transição de parar de ir para a sala de aula e fazer virtual. Então, o país está preparado para isso. e ele com Então, as quatro aulas anos tem continuam essa online. disciplina de fazer online?
Não, eu não coloquei, né? Ele está em outra escola. Já com 4 anos, né? Não Ah, precisa. Ele está em outra entendi. escola. E ambas são públicas. Escola pública. Tá. Agora, Aqui é como público, diferente do gestor, Brasil. Hã? Desculpa. Eu só estava O dizendo que 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 você falou que é diferente? o ensino aqui em geral é público, diferente do Brasil, que o ensino privado é melhor que o público. Aqui, ambos, Entendi. existe muito pouco ensino privado. Acho que talvez 95% dos alunos aqui vão para o ensino público. Ou até Muito mais. bom isso. Queria que aqui fosse assim. É, agora, como gestor, né, tá havendo. Eu penso que é um momento muito complicado para os Uhum, pequenos, para os empresários de uma forma geral no Brasil. uhum, E eu vejo que está todo mundo muito confuso. Como gestor, houve algumas medidas que vocês tiveram que tomar, assim, chegou a haver prejuízos? Você sabe de casos na Europa, né? Vocês estão uhum, próximos aí da Itália, né? Vocês uhum, atuam na Itália também. Como é que é essa realidade para o empresário? uhum, uhum. Eu vou dizer que é muito difícil também. Não é só no Brasil que está vencendo essa dificuldade. Aqui na Holanda, eles criaram primeiro medidas para autônomos, primeiros afetados, né? Não vai ter mais contrato agora, não tem mais renda, vai fazer o quê? E Eu essas sou medidas são, autônoma, o negócio é sério. você já pode pedir um empréstimo, e o governo vai te dar, acho que um empréstimo imediato aqui, e aqui não é miséria, não. O empréstimo aqui o imediato é de mais de 20 mil reais que eles te dão para um autônomo. Pode renovar se precisar e tal. Tem uma lei que não sei se foi aprovada, que é de 1.500 euros por mês para quem é autônomo, mas acho que essa não foi aprovada. Passaram uma que é uma parcela única com direito à renovação. É, as empresas vão ter juros congelados agora, todo quanto é empréstimo congelado também. Então acho que os bancos vão sofrer bastante aqui. Esse é o pacote que o governo deu se você é pessoa privada também e você não consegue pagar aluguel, você não precisa de aluguel, você consegue congelar isso e vai cascadeando, né? O locatário vai ter que precisar de dinheiro de outro lugar também. Então, isso o governo conseguiu arrumar para pessoa privada. E a maioria das empresas maiores aqui receberam benefícios de impostos também, né? Para conseguir passar. Mas a questão é, o governo holandês tem caixa. Então, se eu fosse um gestor nesse momento, eu diria que é o momento de gastar o carro. É o momento de esvaziar os cofres, né? Deixar o mínimo necessário lá, porque vai ter muita gente quebrando, tem muita empresa quebrando aqui também, tem muita empresa na falência. Tem empresa grande, eu tenho um amigo que trabalha na empresa que chama LeasePlan, que é acho que a segunda maior empresa de leasing de carros no mundo, empresa holandesa. Eles demitiram já no começo do mês 1.000 pessoas, e estão passando por uma temporada difícil, que eles não estão pedindo mais carros agora, não estão comprando mais carros. Aí o que acontece? A indústria automotiva não está produzindo tanto carro mais. Uhum. Então vai parar a indústria automotiva. E assim vai, né? Para os fornecedores, até chegar lá na pessoa que fabrica o parafuso, vai parar também. A KLM já demitiu 3.000 pessoas aqui. Eu acho que essa indústria de transporte aéreo e turismo é a que mais está sofrendo agora. E qualquer indústria ou negócio que depende de uma aglomeração de pessoas agora está em grande dificuldade. Se o governo não ajudar agora, a gente não vai sobreviver à crise, né? A Holanda é meio que uma mentalidade cada um por si, mas o governo está sendo proativo nisso, de economia. A economia da Holanda é bem forte e quer proteger as pessoas. Então, eles estão focando um pouco nas ajudas que são baratas, né? Salvar uma empresa grande é muito mais difícil que salvar um indivíduo, financiando os autores durante esse período difícil e não tem nem que pagar de novo, não, depois do empréstimo, né? Que não precisa, né? É para você sobreviver à crise É, mesmo. Mas é um período difícil, mas para todo mundo. A minha situação particular, a gente tem 3 áreas de negócios. Uma de produtos de beleza, que caiu. Uma de adesivos, né? Você tem no Brasil a Super Bonder, a Cola Prete, Bastão, etc. uhum. Loctite. Essa caiu, porque essa vende muito para outras empresas, vende para empresas de eletrônico,
empresa automotiva, aérea também, né? Acho que não tem ninguém agora congelar todos os projetos de avião também, então já tá produção parada, imagino. E se não tem ninguém voando, não tem ninguém produzindo avião, basicamente. E a minha área, por sorte, em produtos de limpeza subiu. Em média, a gente subiu a demanda de 30% mundial O de pessoal tá mais produtos. em O casa, né? E pessoal está mais em casa, querendo está limpando limpar mais. as coisas. O pessoal está limpando mais, está comprando mais com pânico, estocando em casa e limpando as coisas, como você disse, né? Então, mas 50% da Você- minha empresa é adesivos. Então, na média global, a gente caiu. As ações caíram 35%, mais ou menos. Foi uma queda grande. Você me falou da questão do desemprego. Tem Uhum. medidas específicas para os desempregados aí na Holanda? Não que eu saiba, mas o governo aqui na Europa, em geral, tem um programa de seguro-desemprego bem forte, né? Então, já tem essa estrutura. Aqui, eu não sei exatamente as regras na Holanda, eu conheço mais as regras na Alemanha ainda, para fazer uma equação mais ou menos ter ideia, porque é mais ou menos como a Europa funciona. Você, vamos dizer, está desempregado, perdeu o emprego, você recebe o seu seguro-desemprego por um ano, e é uma parcela razoável do seu salário anterior, na faixa de 70% do seu salário anterior, você vai receber por aquele ano integral. Vão te dar curso, né? Não vão dar o peixe de graça, vão ensinar a pescar. Vão te dar curso, treinamento para você se capacitar para ter um emprego logo. Então, eles querem puxar essa galera logo para ter emprego. Vamos dizer que você ficou mais de um ano desempregado, aí você vai para uma medida especial. Na Alemanha chama Hartz IV, é uma medida bem famosa lá, que geralmente quem fica no Hartz IV muito tempo é gente que tem problema mental, que realmente tem capacidade de trabalhar. Pode ser vitalício até, você tem que ficar com acompanhamento, eles têm um governo, tem gente governamental te acompanhando, e dá uma casa, te dá um seguro-saúde e um mínimo de salário para você sobreviver. Você não vai ter nenhuma vida de luxo, não, mas você vai sobreviver. Então, é assim mais ou menos a Uhum. medida. E eles vão ter aquela estrutura para te dar treinamento, para te capacitar para ter um emprego. É mais ou menos como. Na Holanda eu não conheço bem, eu sei que é menos, acho que é 6 meses, isso aqui. E depois tem aquele básico, né? Que eles não querem gente na miséria aqui, né? Então, se o governo, a sociedade toda consegue funcionar de uma maneira que não precisa de ter gente na miséria, né? Consegue ter uma certa distribuição de renda, assim, eles conseguem fazer isso. O dinheiro vem dos Tá. impostos, no final das contas, né? Não tem milagre, né? Não tem almoço grátis. É. É. E tudo é tão tributado aí quanto é aqui? É muito diferente aqui. Aqui, os bens de consumo não são tributados como no Brasil, que você não sabe qual o valor, né? Tá tudo escondido, embutido no valor do produto, né? Tem 12 tipos de impostos diferentes, dependendo do produto, e pode chegar, a cachaça, acho que é tributada em 80%, né? Por exemplo. Aqui é um valor fixo, dependendo do item, até menos. O valor fixo aqui na Holanda é 21%. A Alemanha, por exemplo, é 19%, um pouco menos aqui. Austrália, menos de 10%, depende um pouco do item, por exemplo. Mas você sabe, é aquele valor. Se você não está bancando o governo com aquela taxa, é menos, né, do que no Brasil. Mas os salários aqui são tributados, bem tributados, né? Vamos dizer, um bônus aqui, por exemplo, é 55,6% de taxa para o governo. Mais da Tá. metade Esse seria o do nosso governo. imposto de renda? Qual que é a É, relação aí? é o Porque imposto de renda. nós, Imposto de renda aqui, por exemplo, tem uns, a gente chama de brackets, tem as diferentes faixas, e quanto mais você ganha, mais imposto você paga. Então, você paga acima de um determinado valor, 52% de imposto, e o bônus é 55,6%. Para ter uma ideia. Então, o imposto aqui é alto, mas as pessoas recebem de volta, né? Tem uma infraestrutura enorme na Holanda. Olha, eu já dirigi nesse mundo inteiro, tudo quanto é país que você imaginar. Eu não conheço nenhum país com uma malha rodoviária tão boa quanto a da Holanda. Você quer ir para a cidade A para B, tem 10 rodovias diferentes para você pegar, cada uma com 8 faixas, exagerando um pouquinho. Não, pelo menos 3 faixas para ir, 3 para voltar é normal. O asfalto aqui é permeável, a água não para, a água passa, patente holandesa. Você nunca parar no semáforo, o semáforo é inteligente aqui, ele tem câmera, ele reconhece quando você parou, e se não está vendo ninguém do outro lado, ele libera para você.
E os cruzamentos são todos muito bem planejados, né? Você vende dinheiro de imposto, né? O imposto para rodar em rodovias aqui é 8 vezes mais alto que na Alemanha, para você ter uma ideia. Então, pelo menos eles investem bem. Dá para rodar bem, dá É, para rodar de maneira segura e tal. você E a pagando, saúde e a sabendo que está sendo educação, reinvestido. o imposto é bem investido aqui, eu diria. Não tem. O holandês é muito pragmático. Ele é extremamente pragmático. Eu acredito que não tem uma lei que passe aqui na Holanda se não tiver como é que é em português? Business case, em português, um plano de negócio. Um plano de Sim. negócio por trás. Eles são extremamente pragmáticos. Se não tem, tem um deputado propondo uma lei X. Se não tem alguma economia, tá economizando dinheiro em algum lugar, tá melhorando algum serviço, alguma coisa, a lei não é aprovada aqui. Por exemplo, estava tendo algumas discussões recentemente, na minha lista, por exemplo, como é que funciona e tal. O pessoal estava mandando sobre a CEMIG aí, né, que está cobrando sem medir, né, todo mundo veio no desespero, né? Esse é padrão aqui, eles medem uma Uhum. vez por ano. Na verdade, eles nem vêm na sua casa medir. Se tem uma suspeita, eles vêm, mas geralmente eles pedem uma foto. Uma foto para um app e eles te mandam a conta do ano. E depois eles fazem a Mas estimativa do resto do ano aqui, e parcela. Por que que é assim? Porque é muito caro manter o funcionário para ficar visitando de casa em casa. Então, estão economizando dinheiro. Então, obviamente, né? É assim que funciona. mas aí você diria que as pessoas aí são mais honestas, porque aqui tem esse requisito, né? Uhum. Não, aqui, você acha que a pessoa vai fazer um Photoshop na foto? Sei lá, aqui tá complicado. É que o negócio aqui, bom, a necessidade agrava os problemas, né? Se a pessoa é desonesta, é uma questão de caráter, é intrínseco da pessoa, mas está na necessidade, aquilo vai aflorar. É difícil dizer, aqui não tem essa necessidade. Então, você não vê isso aflorando, né, por aí. Uhum. Mas, bom, o holandês é muito esperto em negócio, né? Lê um pouco da história da Holanda aí, quantidade de guerra que o holandês já teve. Quem é que fornecia escravo para os Estados Unidos? E para o Brasil, inclusive? Era o holandês, né? Ia na África, pegava a Uhum. galera, botava no navio e levava. Qual a maior empresa que já existiu todos os tempos no mundo? A empresa holandesa, da a Companhia das Índias Holandesa. Ela valia o equivalente a mais ou menos 10 Apples no valor de mercado de hoje. Eles eram espertos, né? Na Índia explorava todo mundo, trazia para cá, vendia os produtos 100, 200 vezes mais caro, né? A margem de lucro é absurda. Então, o holandês é muito. Ele é esperto em negócio. A questão se eles vão te passar para trás ou não é difícil. Eu acho que a Nessa, você tem quantidade uma, de. só para você Uhum, contextualizar, assim, nessa primeira uhum, semana, talvez por causa do susto, do desespero, né? E nós uhum, não, as medidas nem ficaram tão rígidas no país. Nós tivemos um número de cheques sustados muito grande, uhum. né? Que não deixa de ser assim, é uma estratégia, mas que pode estar sendo usada de má fé também. Uhum, uhum. Eu acredito que na Holanda isso não aconteceria dessa forma, por exemplo. Porque aqui também, se você se queima com o governo, especialmente a questão de impostos e tal, você tem um preço muito alto a se pagar, né? Da cadeia, é, não é tão difícil, né? Apesar que a Holanda está fechando as cadeias, que não tem nem presidiário suficiente, não sei se você lembra dessa notícia, tem uns 2 anos já. Maravilha. As consequências são grandes aqui, né? Principalmente comerciais. Depois o seu negócio já era, né? Você perdeu confiança no mercado e tal. E um país pequeno, então é fácil de controlar. Holanda, qual que é a área da Holanda no Brasil? É ser Alagoas, mais ou menos. É minúscula. É, 40 mil quilômetros quadrados. Com a tá. população de Mas, 17 milhões de habitantes. É o país mais então povoado vamos. da Europa. Quando eu te convidei para esse bate-papo, o que você pensou em compartilhar com o povo brasileiro? Uhum. É, quer dizer, ontem, né? Quando você me convidou. Ontem quando eu te convidei.
Nem dei tempo pra você pensar direito, né? Olha, as mesmas dicas que eu dei para minha família, acho que eu daria para todo mundo aí no Brasil. Se você não precisa sair de casa, para que você vai sair? Para que vai correr o risco? Sabe, as pessoas acham. Foi engraçado, eu estava na Austrália, num restaurante. Na Austrália não tinha quase nenhum caso na época, principalmente onde eu estava, no começo do mês, né? Agora já está explodindo também. E eu lembro de ver um conjunto de senhores ao meu lado, na faixa de 60, 70 anos, entre 60 e 70, falando, olha, tem essa doença aí que mata muita gente, né? Depois dos 80. Tipo, não é comigo, né? É com os velhinhos de 80, né? Sabe? Não vem um risco. Então, o risco está aí. E se você for infectado, o risco de você precisar de hospitalização é alto, a faixa de 20%. E se você precisar de hospitalização e não tiver cama disponível, o risco de você vir a falecer por causa desse vírus é alto também. Então, para que correr o risco? É meu ponto de vista. Então, eu acho que primeiro você tem que cuidar de você. Por exemplo, eu acho que é engraçado às vezes o governo impor leis como obrigatório o uso de cinto de segurança ou de capacete, né? Porque se o motoqueiro cair e bater a cabeça, é ele que vai se machucar, né? Então, deveria ser interesse dele usar o capacete. Penso da mesma forma. Eu acho que vale a mesma dica aqui para todo mundo, né? Se você tem necessidade de sair de casa por algo essencial, que seja saúde, que seja talvez o seu trabalho, se você trabalha na área de saúde, você trabalha na área de alimentação, é uma coisa que a sociedade precisa agora, não saia, fique em casa, é o mais seguro se fazer, né? E se você sair, tome precauções, porque que eu falei para minha esposa quando eu estava na Austrália, que eu estava longe, estava do outro lado do planeta, né, para vir para cá. Esse é o momento que a gente não fica doente. E não é só doente com coronavírus, com qualquer coisa. Então, cuide da sua saúde. Se você precisar de qualquer coisa de saúde, o sistema de saúde não vai estar aí para você. Não vai ter ninguém para te atender, porque eles vão estar abarrotados de gente com corona, né, com doença pulmonar para ser atendida. Então, é um momento de ficar saudável, de alimentar bem, de fazer exercício e de ficar em casa. Evitar ao máximo sair, só sair em extrema necessidade. Tá. A gente já está indo para o final, né? Acabando Uhum, aqui. A gente já tem um tempinho que a gente está fazendo esse papo, né? uhum, E eu queria. Tem uma noção, por exemplo, você me falou que as escolas estão fechadas há 3 semanas, né? Que já uhum, as medidas já vão acontecendo, que vai apertando daqui, afrouxa dali. Mas o governo daí, né, no contexto que você está vivendo, tem uma previsão? Eles falam em datas, em números. uhum. Como que Tem você datas. percebe? Quanto tempo que a gente ainda vai viver isso? Uhum. As aulas eles fecharam até o dia 6 de abril, mas agora estão discutindo sobre estender o fechamento. E eu acredito que vão estender o fechamento. Reunião de grupo de 3 a mais pessoas, eles impuseram até o dia 1º de junho. Então, tem mais alguns meses aí disso. Uhum. E essas são as duas medidas que têm data. Todas as outras não têm nenhuma data por trás, né? A gente sabe que a sociedade está funcionando assim. E mesmo se voltar, vamos abrir o comércio, quem é que vai estar comprando? E aqui na Holanda, questão do contexto, né? Todo mundo compra online aqui também. Então, engraçado, eu compro online, o correio vem aqui, ele toca a campainha com um pauzinho, né, para não ter que encostar no botão na sua campainha, deixa o pacote na porta da casa e sai correndo, para não ter contato, né? Então, as pessoas estão acostumadas a viver nesse modo já um pouco remoto, né? Não precisa ir no mercado para Uhum. comprar. Então, que eu acho que é uma preocupação de muita gente no comércio, né? O que vai acontecer agora com o comércio? Eu acho que também é uma oportunidade. Se não tem ninguém entregando, se você conseguir montar a infraestrutura para entregar de uma maneira segura, você vai ter um negócio comendo ainda, né? Comida, por exemplo, eu acho que Você. é essencial no momento, né? Supermercado, etc. Uhum. Ao longo da conversa, você fez várias contextualizações em questões históricas e tal. Então, assim, e eu te conheço, sei que você é muito antenado a tudo que acontece em volta. Eu penso da mesma forma. Eu penso que qualquer crise ela é uma oportunidade também de reinvenção do mercado, de releitura da nossa própria vivência. Você está vendo isso? Na Europa se fala nessa perspectiva?
Você tá aí? Eu diria que no momento eu não estou enxergando, não. Eu tô. Eu acho que nós vencemos a 1 hora e vai nos cortar. Então eu vou ter que começar Ah, de novo, sério? viu? Sério. Tá Nós bom, tem tá uma bom. hora que a Então, gente